A paz do Senhor, falando EBD de volta nestas feitas com a lição Betel Dominical, Sala dos Adultos, nos lembrando do tema do trimestre, mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 12, lembrando que já apresentamos o material do novo trimestre. Eu quero agradecer a você, a sua família, todos os irmãos, né, este grande número de inscritos e não inscritos que participam, que nos ajudam. Todos vocês são motivos da nossa gratidão a Deus por suas vidas. E espero no próximo trimestre continuar contando com a ajuda de cada um de vocês. Tá bom? Sentindo no coração, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, nos ajude na divulgação. Se tem te feito bem, se tem feito bem a sua alma, a sua vida, o conteúdo que estamos transmitindo, compartilhe com mais alguém, tá bom? É o nosso pedido, mas eu estou extremamente feliz e grato a Deus por sua vida, por tudo que você tem feito por nós. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do tema trimestral, hoje nós estaremos tratando da lição de número 12. Como eu já disse, essa lição ela será ministrada na igreja no dia 22 de junho de 2025 e traz o tema A Igreja e os Necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. O texto áureo se encontra na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo de número 16, que está escrito desta maneira: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A verdade aplicada está escrito atenção e cuidado integral, nós separamos aqui, devem fazer parte dos valores do discípulo de Cristo, tá bem? Objetivos da lição, vamos dizer que não é uma opção, tem que fazer parte. Nós temos que ter esses valores na nossa vida, encravados no nosso caráter, tá bem? Os objetivos da lição: primeiro, saber que, assim como Jesus, o cristão deve ser generoso. 2, ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida. Ajudar o próximo faz parte da vida cristã. E o terceiro, reconhecer o socorro aos necessitados como missão da igreja. Missão da igreja. Tá bem? Vamos para o motivo de oração, orar para que não falte o amor fraternal, não dá, mas na igreja de Cristo. É isso, ajudar o próximo. Nós falamos aqui ser generoso, depois ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã, tá bem? E o terceiro, reconhecer o socorro aos necessitados da missão. Estou tentando achar o fio da meada. Achei. Ore para que não falte amor fraternal na igreja, não da igreja, tá bem? Esse é o motivo de oração. Tá? Nós temos o esboço da lição, que primeiro é a introdução, depois nós temos o tópico de número 1, o exemplo das igrejas da Macedônia. Nós temos falado bastante sobre este tema. 2, igreja cristã, lugar de acolhimento, não de escolhimento e nem de exclusivimento. Deixa eu achar uma palavra que combine, que rime. Falar sobre exclusão, né? É um lugar de acolhimento, tá? E não de exclusimento. Deixa eu lá. Eu tentei fazer uma brincadeira, não consegui. Terceiro, cooperando com a igreja local e a conclusão. Hoje, diferente das outras vezes, vamos começar com a introdução da lição que diz aqui, né? Como que se expressa? Como é que os membros do corpo de Cristo expressam a sua fé e o seu comprometimento? Fazendo o quê? Contribuindo para a assistência dos mais necessitados. Maravilha?
Então vamos lá para aquele nosso método, aquele nosso costume que nós temos de trabalhar a lição, que nós temos de desenvolver o tema. Primeira coisa, nós vemos que Deus se agrada de determinada coisa que a lição nos ensina. Então Deus se agrada do quê? De tais sacrifícios. Quais sacrifícios são esses? Muitas vezes nós estamos presos, limitados a sacrifícios que possam ser vistos, que possam ser notados, que possam ser contados, que possam ser anunciados. É nesse sentido que eu estou falando. Aquilo que alguém pode ficar sabendo o que eu fiz, tá bem? Mas existem sacrifícios, existem momentos da nossa vida, contribuições, empenhos da vida cristã, que eles não aparecem. E não é que, porque eles não aparecem, que eles não têm significado, não têm sentido, não têm relevância, e ou Deus não os esteja vendo. Pelo contrário, quem realmente precisa ver, já está vendo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor nosso Deus. E é isto que agrada ao Senhor. Quando nós falamos de agradar, nós estamos falando de satisfazer. E qual é o pai que não se satisfaz quando o filho ele obedece aos seus mandamentos, aos seus preceitos, às suas ordens, não naquele sentido de ordem como opressão, mas um preceito, um mandamento, né? Como nós sempre falamos, um mandamento, uma ordem do Senhor. Então nós precisamos entender a primeira coisa, que atender este chamado para cuidar dos mais vulneráveis é uma coisa que satisfaz a Deus, que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Tá bem? Porém, eu gostaria de chamar a atenção, não sendo chato, mas já sendo, que estes sacrifícios que está escrito na carta escrita aos Hebreus, quais são eles? Primeiro, atenção e cuidado. Tá? O que é prestar atenção? É você notar, é você viver uma comunhão tal que, ao primeiro momento de mudança, ao primeiro sintoma de que alguma coisa não está certa, isto é atenção, é prestar atenção. Alguma coisa fugiu do normal na vida do meu irmão, isto é bastante tratado, graças a Deus, e deve ser muito mais chamado a atenção, batido nesta tecla, na questão de quando a pessoa começa o seu ânimo, que culmina, né, naquele estado deplorável de depressão e até em um desfecho pior, isso nós conseguimos detectar não somente no cuidado, mas na atenção, é prestar atenção. É aquele versículo que eu gosto sempre de usar. Conhece o estado das tuas ovelhas, coloca o teu coração sobre o teu rebanho. Vamos inverter e colocá-lo na posição certa. Coloca o teu coração sobre o teu rebanho e conhece o estado das tuas ovelhas. Então vejam bem, isto vai falar principalmente a nós obreiros, professores, superintendentes, pastores, presidentes, quer dizer, líderes de grupos. Então, veja, a atenção, nós temos a ideia aqui, na verdade, aplicada, que atenção e cuidado com o ser humano, Mas veja que não é uma atenção e um cuidado qualquer, mas integral. E muitas vezes nós estamos preocupados em cuidar somente do corpo. Quer dizer, fornecer alimento, mas existem, dentro do ser integral do homem, tá? Nós temos duas partes, como somos tricotômanos, como acreditamos na tricotomia, existem partes da integralidade, da integralidade do ser humano, do ser integral humano, que não se cuida com dinheiro, que é a alma e o espírito. Essas duas áreas, elas são atendidas pela atenção e pelo cuidado, mas não financeiro. Aqui vai necessitar de um desprendimento maior por nossa parte. Principalmente, já que vamos basear
Na questão do cuidado do obreiro, e não é porque ele é cuidado que vai se jogar todo o trabalho sobre ele, mas estes dois, alma e espírito, veja que o corpo ele pode ser cuidado pela assistência social, mas a assistência espiritual, ela é principalmente, eu me lembro de uma feita, que eu entrei na casa de um membro, eu não era nem o dirigente, eu era um dos auxiliares desta igreja, e a família ficou tão contente, sabe, não isso não para a minha glória, nem para o meu, para a minha, sei lá, jactância, mas quando a pessoa abriu a porta do seu muito simples lar, muito simples, um lar feito de madeira, não tem nenhum demérito, não há. Mas, veja, se fôssemos colocar em valores humanos, chão batido de terra, paredes de madeira, goteiras no telhado, o almoço que nos foi fornecido foi banana e a bebida foi um café. Ah, mas café é bom, só que não havia açúcar no lar. Hoje eu tomo café sem açúcar por opção. Mas aquele dia, quando eu experimentei, eu orei para que aquele que estivesse comigo não falasse nada, e ele falou. A partir daquele momento, ele não andou mais comigo, não fez mais visitas comigo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, ao abrir aquela porta, não era um palácio, não era um príncipe, era uma família simples da igreja, e a expressão da irmã foi esta: o irmão Maurício está na minha casa. Veja, como eu disse, eu era um auxiliar, eu estava ali. Tá? Nós tínhamos todo, e que também prestavam o mesmo trabalho. Mas a alegria, o que me deixou feliz, essa expressão, o irmão Maurício está na minha casa, um olhando para o outro, dizendo, como se fosse algo especial, fosse algo, sei lá, particularmente diferente, e não era. Mas veja, são situações em que nós precisamos tomar cuidado, que a atenção e o cuidado, ela não se limite único, exclusivamente, na questão financeira, que não é esta a ideia. Tá? Como nós dividimos o homem integral em 3 partes, corpo, alma e espírito, o corpo eu posso vesti-lo, eu posso alimentá-lo, eu posso trazer remédios, e isto eu posso comprar. Mas estas 2 outras partes, a alma e o espírito, o financeiro não cobre. Não cobre. Isto aqui precisa do quê? De uma atenção e cuidado especial. Isto vai precisar do quê? Do contato. Para quê? Para que haja comunicação, como diz a Bíblia. Comunicai aos santos a vossa necessidade. Mas como comunicar aos santos se não há um estreitamento no relacionamento, se não há uma aproximação no relacionamento? Aleluia. E nós precisamos tomar cuidado. Tá? Nós precisamos tomar cuidado. Para que muitas vezes nós não nos prendamos a isto aqui, à atenção e ao cuidado, como se fosse meramente financeiro. Tá? Só ficar lembrando de oferta, contribuição, dízimo, oferta, tudo isso é muito maravilhoso, mas existem coisas que o dinheiro não resolve. Não resolve. Dinheiro, a alma, ela não é alimentada por dinheiro. O espírito não é fortalecido por dinheiro. Aqui eu preciso de um ombro, amigo. Eu preciso de um ombro amigo. E já que vamos falar de dignidade em ter salário, vamos fazer uso deste momento, deste salário que nos dá condição de acordarmos 6 horas da manhã e dormirmos meia-noite, e dentro disso fazermos o quê? Darmos uma maior atenção e cuidado, mas um cuidado e uma atenção integral com o ser humano. Integral, corpo, alma e espírito. Tá bem? Quando você for consolar alguém com estas palavras, como diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, você leve também ali uma cestinha básica. Mas leve uma cesta básica, por favor. Tá? Se você não pode comprar uma completa, saia pedindo. Saia pedindo. Pedir para a gente, eu sempre tive assim, pedir para mim é vergonhoso. Eu já fiz muito isso, pedi muito para mim. E é constrangedor.
Mas pedir para os outros, não. Você ajudar os outros, você não pode, você pede a concorrência de outros irmãos e amigos para ajudar, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Tá bem? Então veja, e nós vemos também que a primeira coisa, o primeiro objetivo é a questão da generosidade. É doar, é fazer a atenção e o cuidado, seja financeiro, seja do seu tempo, do seu ombro, tem que ser algo generoso. Não é aquele negócio de você estar fazendo uma visita, a pessoa está e você está olhando no relógio, e você está aqui, eu não tenho reunião, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Amigo, irmão, pastor, superintendente, professor, separe o dia só para isto. Não marque mais nada. Vá ver o estado da tua ovelha. Coloque o teu coração sobre o teu rebanho, professor. Coloque o seu coração sobre o teu rebanho, líder de grupo. Coloque o seu superintendente, pastor da igreja, presidente da igreja. Coloque o teu coração sobre o teu rebanho. Sabe, tem gente, lembra antigamente, fulano parece que vem em casa só para buscar fogo. É aquele que vem, entra e sai e vai embora. Não dá tempo nem de fazer uma oração. Tá? E isto não é cuidado. Eu fiz 25 visitas. Fez nada. Você foi lá na casa, falou a paz do Senhor e foi embora. Isso não é visita. Faça uma, duas, mas demore, ouça, escute, sente, abrace, preste atenção, cuide integralmente, atenção e cuidados integrais. Ao invés de, no final de dia, você querer apresentar um relatório maravilhoso que fez 25 visitas, fala, eu fiz só duas. Mas essas duas, numa eu tomei café da manhã, 3, vai lá. Uma eu tomei o café da manhã, a outra eu almocei, na terceira eu jantei. Não tinha culto, aproveitei, fiquei lá e já jantei com a família. Isto é cuidado. Agora é lá buscar fogo, me ajuda. Né? Então, a generosidade não é só a questão de generoso com o dinheiro. É bom, mas eu tenho que ser generoso com o tempo. Eu tenho que ser generoso com o cuidado. Eu tenho que ser generoso nas palavras. Eu tenho que ser generoso. O segundo objetivo é ajudar o próximo. Tá? Aqui a questão já é ajuda. Aí eu vou repetir que tem que ser uma ajuda integral. Tá? Você vai ajudar com tudo. É aquele tempo no hospital, é aquele tempo no asilo, é aquele tempo no, sei lá, qualquer lugar onde o ser humano foi deixado por alguém, por um parente, pela família. Tá? Sabendo que a generosidade e ajuda ao próximo é uma tarefa, tá? Não é um pedido de Deus. Não é o Senhor falando, olha, que você tiver tempo, pastor, que é digno do seu salário, vá fazer uma visita. Não, é uma tarefa, é uma missão da igreja. Assim como a nossa missão é evangelizar, assim como a nossa missão é transpor as barreiras culturais, assim como a nossa missão é levar Cristo às nações, atenção e cuidado também é a missão da igreja. Porque o que seríamos nós? Lembra aquele passarinho? Tem um passarinho que o nome dele, eu não sei se é científico, né? O chupim. Ele entra no ninho dos outros, né? Ele vai lá no ninho do outro lá e bota os ovinhos dele lá. O coitado não sabe diferenciar o que do porquê e ele acaba chocando o filhote do outro. Tá bem? Mas a missão da igreja não é esta. Não é só se beneficiar. É o quê? É ser generoso, é ajudar o próximo como tarefa. Nós precisamos ver isto quase que como uma obrigação. Sumiu até os apagadores. Mentira, está aqui. Veja, é quase uma obrigação da nossa parte. É quase não. É uma obrigação. Porque chama missão da igreja. É bonito falar que está numa missão, né? Aí vai ali do outro lado da porta, fica 2 dias numa igreja e já se intitula missão, missionário. Não, queridão. Vamos fazer a obra como ela é. Tá? Usarmos termos como eles são. Você quer ser missionário? Então seja generoso, seja ajudador, seja atencioso, seja cuidadoso. É igual aquele que diz, meu filho na fé. Mas meu amigo não vai lá nem para fazer uma oração. Só porque ele pregou e o irmão ou a irmã aceitou Jesus como Salvador, que não tem nada a ver com ele, quem fez tudo isso foi Jesus, ele já se intitula como pai da fé. É, meu filho na fé.
mas o pai desnaturado não vai lá nem para fazer uma oração, desculpa. Tá? Hoje está legal. Então é quase que uma obrigação, meus irmãos. E Paulo diz, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então eu vou dizer, ai de mim, se eu não cumprir a missão da igreja, que é ser generoso, ajudar, atenção, cuidado, mas com o homem integral, tá? Não só, porque ajudar financeiramente, vamos lá, digamos a verdade, é fácil. Meter a mão no bolso e tirar R$2, R$5, ou o que quer que seja, é muito fácil. Agora, você passar um dia, tá bem? Você sentar ali do lado do leito de alguém que está perto, aparentemente perto do Senhor, recolher e passar algumas horas ali aprendendo. Uma feita nós fomos fazer, eu estava começando no caminho da fé e o meu pastor me convidou para fazer uma visita, nós fomos ver um irmão de muita idade, já um irmão longevo, já acho que octogenário, já tinha passado dos 80 anos. E eu, como sendo o mais novo, né, seria ali um discípulo do discípulo, ajudante do ajudante, né, eu fiquei um pouco mais distante e prestando atenção. E aqueles mais velhos tentavam consolar o moribundo. Mas o impressionante é que quando saímos de lá, lógico, eu entrei mudo e saí calado, eu estou aprendendo, é que aqueles mais velhos saíram consolados com as palavras daquele. E ele usou muito esta frase: meus irmãos, fiquem tranquilos. Meu pastor, fique tranquilo. Eu estou orando para o trem parar nesta estação, para eu poder embarcar e ir, mas ele não para. Veja, o irmão estava preparado para o momento do encontro triunfal. E ele olhava e dizia, fiquem tranquilos, fiquem em paz, eu estou em paz. Eu tenho certeza da minha salvação. E isso, eu era menino, já tem mais de 30 anos, menino na fé. E eu guardo isto comigo. E eu sempre penso, quando será o dia que este trem também vai parar na minha estação? Seja qual for o dia, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado como aquele irmão. E quantas visitas nós fizemos e vimos isso? Então, é algo gratificante que, ao invés de ser um peso, esta atenção e este cuidado, tá, é o que? Dentro da missão, é um baita aprendizado. Um baita aprendizado. E a oração do escritor, do comentarista, né, que eu esqueci novamente de citar, o pastor Amarildo Martins da Silva, ele nos traz a ideia de que não falte o amor fraternal. Tá? Nada disto aqui tem sentido se não for feito por amor. Mas veja o complemento. O que é fraternal? É algo próprio de irmão. Tá? Eu não estou indo para cumprir uma agenda de obreiro. Eu não estou indo para cumprir um relatório de um responsável de campo ou por uma congregação. Eu estou indo porque ali está o meu irmão. É o meu irmão. Então ele fala de um amor fraternal. Lembra, eu sempre cito aquela história da Segunda Guerra, que o menino vem transportando o seu irmãozinho e os soldados americanos param aquela criança. E eles constatam que o que ele estava conduzindo já não tinha mais vida, e já fazia algumas horas, um dia, sei lá o quê. E eles, sabe, eu acredito que a guerra, por mais dura que ela seja, de alguns seres humanos, não tira esta humanidade. E eles procuraram um jeito de dizer para ele, olha, ele já faleceu. Quiseram dizer para ele, você está carregando um peso morto. Ele simplesmente olha para aquele soldado e diz, não é um fardo. Não é um fardo, é o meu irmão. Mas ele já faleceu, não interessa. Ele é meu irmão. Eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber pelo que ele está passando, eu não quero saber o que está entristecendo, eu não quero saber o que está irritando ele. Ele é meu irmão, não é um fardo, não é um peso cuidar dele. Então, mais do que financeiramente,
É importante, é importante. Eu estou falando contra? Não estou falando contra. Eu estou só tentando trazer um outro ponto de vista, que será complementado. Não é que o amor complementa o dinheiro complementa, ajuda o amor. Tá? Porque se isto não for amor, o céu não é real. Então veja que o financeiro, o material, ele ajuda o sentimental, o espiritual. Ele ajuda, tá? Não é o contrário. Tá? Então quer dizer que eu preciso ter dinheiro para amar. Não, eu preciso amar para pôr, para contribuir com o dinheiro. Então nós vamos para o ponto aqui de número 1, exemplo das igrejas da Macedônia. Então, vamos para a introdução primeiro? Então, como é que nós expressamos, como é que nós manifestamos a nossa fé e o nosso comprometimento? Fazendo o quê? Contribuindo para a assistência dos necessitados. Lembrando que, veja, a fé e o comprometimento, eles não são somente postos ou expressão da nossa vida através do financeiro. Não, pelo contrário. Tá? O amor me leva, o meu amor me leva a dispor disto aqui. Não isto aqui me leva a dispor isso aqui. Tá bem? Então, esta expressão de fé e de comprometimento, ela é expressa através do amor, a partir do momento em que eu coloco os meus bens, sejam eles quais forem, à disposição, veja, nós vamos falar de disposição aqui, à disposição do meu semelhante. Tá? Seja ele crente, seja ele não crente. Tá? Quando vamos ajudar, quando vamos fazer, é óbvio que a Bíblia nos dá uma ordem primeiramente clara. Quando for desajudar, ajudar primeiro os domésticos da fé. Demos a assistência, não temos mais este problema, o que nós vamos fazer? Ajudar os demais. Tá bem? Mas essa expressão, ela só é possível através de um coração disposto. Um coração bondoso, sem custar dor obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser. Tá? Disposição, eu falei na aula passada, que esta disposição, ela não é uma disposição externa, ela é uma disposição interna. Tá? Assim como o pecador decaído, a disposição interna dele será sempre voltado para o ruim, o convertido, a sua disposição interna é sempre colocar o seu coração em tudo aquilo que ele foi fazer. Um coração disposto. Um coração disposto expressa a fé e comprometimento fazendo o quê? Colocando os seus bens à disposição de Deus. Às vezes, quando eu vou fazer uma determinada coisa, eu digo para Deus, são muitos, existem muitos. Tá, me perdoe usar exemplos da minha vida, eu não estou querendo ser jactancioso, também não posso usar da vida dos outros, porque ninguém me outorgou esse direito. Mas eu falo para Deus, me mostra, coloca alguém diante de mim, alguém que esteja realmente precisando. E, interessante, Deus nunca tem deixado isto falhar, esta oração. Tá bem? Então, fé e comprometimento são expressões de um coração disposto. De um coração disposto. Um coração disposto a quê? Nós estamos ainda no ponto 1.1. Veja, a seguir Jesus incluía, agora para os crentes da Macedônia ainda, abraçar. Um coração disposto a abraçar a causa. Tá? De outros cristãos. Quer dizer, quando nós falamos de abraçar aqui, é de abarcar, é de entender que há uma extensão, se nós fizéssemos um desenho geográfico de um círculo, né, colocar as necessidades aqui dentro, nós estaríamos falando do quê? De diâmetro. Porque se pegássemos daqui para lá, nós íamos falar do quê? De raio. Mas nós estamos falando de uma causa completa. Se nós desenhássemos isto, nós estaríamos falando do abraçar aqui, seria o quê? A dimensão, seria o diâmetro completo, os 360 graus. Lembra que eu falei que a atenção tem que ser integral? Então, quando eu abraço uma causa, eu não posso abraçá-la pela metade.
Tá bem? E quando também eu falo de abraçar uma causa, eu não estou falando que eu terei condições de suprir toda a necessidade. Mas, veja, lembra da história do elefante zombando do passarinho? O passarinho ia até a água, pegava no biquinho algumas gotículas e tentava apagar um grande incêndio. Quando ele passou novamente pelo grande, né, pelo gigantesco elefante, ele zombou, ele disse, o que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Você acha que você vai conseguir? Ele falou, eu posso não conseguir abraçar a causa toda, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Então, veja bem, se cada um... Vamos dividir, então, o círculo aqui, vai? Vamos dividi-lo aqui numa pizza, 8 pedaços. Se eu fizer a minha parte e mais 7 fizerem a sua parte, nós teremos um todo, nós teremos um completo. Então, veja, de 8 pedaços, se eu fizer uma parte, eu vou fazer o quê? 1/8. Agora, se eu chamar a atenção e conclamar outros irmãos, e cada um de nós, mais 7 abraçarem a causa, nós teremos um todo. Nós teremos um todo. A causa toda será suprida. Será suprida. E isto deve ser algo visível na vida do cristão, porque, veja, o ponto de número 1.1 vai falar que nós vivemos no meio de um povo, de um mundo egoísta, tenebroso, um mundo tenebroso, um mundo egoísta, egocentrista, um mundo que olha para si mesmo, em si mesmado, um mundo que olha para o seu próprio, eu cito bastante isso, para o seu próprio umbigo. E nós nos tornamos, às vezes, egoístas também, mesmo sendo chamados cristãos. Nos tornamos egoístas. A partir de que momento, qual é a tendência, o que nos leva a sermos egoístas? Veja, às vezes, o quê? A tendência. O que nos leva? Deixa eu mastigar essa ideia. Veja, a tribulação. Tribulação. Quem de nós não vive a tribulação? Quem de nós ainda não viveu momentos de escassez? Como eu disse, pedir para os outros é fácil. Pedir para mim foi sempre muito difícil. Tá? E estas situações, estes eventos na vida do cristão, têm a tendência de oprimir o nosso espírito e nos deixar apáticos. Criar um abatimento, aquela sensação de impotência, aquela sensação de que eu não posso, veja, aquela tendência de oprimir, de espremer o meu espírito, o meu ânimo, e me deixar apático, sabe? Sem aquela vontade de reagir, de levantar, de pensar que está tudo perdido. Mas aqui eu tenho que me lembrar, mas, 3 pontinhos, setinha aqui para baixo, o que acontece? Se este mundo tenebroso, com suas tribulações e escassezes, tendem a oprimir o meu espírito e deixar apático, e me deixar apático, veja, qual é o contrário, qual é o remédio? Veja, é a confiança em Deus. Então eu vou lembrar que, apesar destas situações, tribulações e escassezes, veja, eu não estou vivendo sozinho, é Deus quem supre as nossas necessidades. Eu vou lembrar-me de Abraão dizendo, Deus proverá, proverá. Eu só tenho esse punhadinho de farinha e eu vou fazer um bolo, eu vou comer, o meu filho comerá e nós vamos morrer. Ninguém vai morrer, senhora. Deus vai prover, Elias falou. Deus faz primeiro para mim. Então vamos voltar aqui. Veja, o mundo egoísta tende a nos oprimir o espírito e nos deixar apáticos por causa de suas tribulações e escassezes. Porém, a partir do momento em que eu confio em Deus, que é Ele quem vai suprir as minhas necessidades, eu vou fazer o quê? Eu vou contribuir, eu vou abrir a minha mão, eu vou expressar, eu vou abrir o meu coração, a expressão de fé e de comprometimento, ainda que seja, agora vamos voltar ao centro, que seja com os meus bens materiais.
Mas eu sei que se eu tirar 1, 2, Deus proverá 3, 6, sempre recalcado, sacudido e transbordante. Vamos colocar aqui, sempre 2 vezes mais. Tá bem? Então isso vai ser o quê? A demonstração da minha atitude liberal. Mesmo que eu me encontre em tribulações e escassez, que eu tenha só um punhado de farinha para fazer, ou um pouquinho de azeite na botija, eu vou ter uma atitude liberal. Qual é esta atitude? Eu vou abrir o meu coração, liberalmente. Tá? Liberalmente, da minha própria vontade, do meu próprio bolso. Por que eu terei uma atitude liberal dentro de um mundo egoísta e tenebroso? Porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Então, esta confiança faz com que as minhas atitudes não sejam egoístas como as do mundo, mas sejam liberais como a de Cristo, ou de um cristão que realmente vive a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, vamos para o ponto de número 2. Nós falamos aí de um Deus generoso, igreja generosa, né? Vamos falar do ditado, que a fruta nunca cai muito longe da árvore. Um cristão genuíno, ele não está muito distante da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto de número 2, nós falamos na alegria no meio da tribulação, né? Ponto 1, 2, tá? Apesar de tudo isto, o que acontece? O ponto de número 3, ajudando e sendo ajudado. Então, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, irmão, Deus proverá na nossa vida, nossa casa, nosso pão, Deus proverá. Às vezes a cabeça não ajuda, a gente esquece um pouco. 2, igreja cristã, lugar de acolhimento. Vamos prestar atenção nessa palavra. Por que este acolhimento? Por que esta atenção e cuidado integral? Para que não houvesse necessitado entre eles. Ou, se existisse o menor número possível. Por quê? Quanto menor o número, mais fácil se torna de eu atender estas necessidades. O duro é quando o número é exorbitante. Tá bem? Uma pequena parte aí, né, vamos dizer aí, uma porcentagem muito pequena é privilegiada, os demais vão passar necessidade. Mas a partir do momento do cuidado, da atenção, da generosidade, da ajuda, da missão, do irmão, de agir como irmãos, vai fazer com que este número ele diminua cada vez mais. Ele vai diminuir cada vez mais. Ele vai retroceder, tá bom? Para que não existam cristãos. Esta deveria ser a ideia que permeia os nossos corações nos dias de hoje, tendo em vista que nós temos muito mais isto do que antigamente. Muito mais, muito mais. Mesmo porque naquele tempo quase que não se trabalhava com isto, né? Era um escambo. Mas hoje o mundo é movido por isto. Tá? Quando não, esse cifrão, ele vem cifrão, porque sifão é outra coisa. Tá bom? Ele vem, né? Tem moeda que ele está aqui um pouco antes, né? Que é o dólar, que é o euro. Trabalhamos à base de dinheiro. Sem ele ninguém trabalha. Não é que não vive, não trabalha. Tá? Então, veja bem, hoje nós temos um montante razoável. E mesmo assim, parece que a necessidade de hoje é muito maior do que a necessidade de antigamente. Por quê? Ponto 2.1. Antigamente, isto era visto, tá? A inexistência ou a diminuição dos necessitados era visto como uma responsabilidade de todos, e não só de meia dúzia. Enquanto alguns estão passeando nos seus jatinhos, nos seus helicópteros, nos seus jet skis, morando em suas mansões gloriosas, alguns simplesmente não têm sequer o mínimo para se manter e manter suas famílias. Tá? E esta responsabilidade ela não pode ser parte só de uma ala da igreja. A responsabilidade tem que ser de toda, desde a cadeira lá em cima até o porteiro que fica no frio lá fora. Tá bem? Porque é fácil quando eu começo a jogar esta responsabilidade, como eu falei aqui na lição da CPAD, a questão de judeu jogar para romanos, romanos jogam para Herodes, Herodes joga para Pilatos, Pilatos joga para Caifás, Caifás joga para Anás, o povo joga para Barrabás, Barrabás joga para o povo, e quem acabou sendo crucificado foi Cristo.
Tá bem? Veja, ninguém queria assumir a responsabilidade da morte do justo. E nós, contrariamente, não queremos assumir a responsabilidade da necessidade dos nossos irmãos. Veja, não é um peso, é o meu irmão. Tá bem? Então, veja, a responsabilidade do cuidado com os pobres e necessitados. Lembrando-nos que este cuidado é integral. Tá? Eu não vou cuidar só do corpo, só da fome ou do frio, mas eu tenho que cuidar da alma, vamos repetir, e tenho que cuidar do espírito. Tá bem? Tudo isto aqui tem que ser alimentado. E esses dois aqui, com que eu alimento? Amor, palavra. Agora parece difícil. Silêncio. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, meu querido irmão. Ela só quer falar. Ela precisa de alguém que a ouça, que a escute. Ela não quer ouvir. E tem pessoas que parece que vai fazer uma visita, ele tem a obrigação de mostrar conhecimento teológico, conhecimento. Cale a boca, deixa o outro falar. Ele só quer falar. Ele só precisa falar, ele precisa expor, ele precisa se abrir, ele precisa aliviar a sua alma. Então veja, a alma e o espírito, ele é cuidado com amor, com palavra e com silêncio. Coloquei silêncio. Silêncio. Fique calado, só escute. Quando você sair, a pessoa vai te agradecer pelo seu silêncio. Tem pessoa que fala tanto que ao invés de ajudar, ele atrapalha. E esse aqui eu consigo cuidar com dinheiro, como eu já disse. Não estou falando nada, vou falar aqui sobre isso. Tá? Sobre fazer ou não. Por que nós nos descuidamos? Nós nos tornamos irresponsáveis. Apesar de estarmos num mundo egoísta, tendencioso a oprimir e também a nos tornar apáticos, quanto à necessidade do outro, nós temos a questão do pecado, ponto 2.2. Porque o pecado distorceu, corrompeu a nossa natureza. Distorceu o caráter do ser humano, tornando-o o quê? Egoísta. Foi aqui, ó. O mundo é egoísta por quê? Por causa do pecado. O pecado faz com que o meu coração se endureça, a minha mente se trave, se feche, os meus sentimentos sejam os mais jactanciosos possíveis, tá? Por causa desta distorção. Tá bem? Mudou totalmente o sentido do nosso caráter, que deveria ser um caráter cristão. Eu não sei mais onde eu coloquei, está por aqui. Tá bem? Um caráter cristão é um caráter parecido com o caráter de Cristo. Tá? Não tem a ideia de ser um cristinho. Eu sou um cristão porque eu sou um cristinho. Não, eu sou um cristão porque eu sou um imitador de Cristo. Tá? Então, tome cuidado. Então, veja, o pecado distorceu o quê? O caráter. O caráter cristão. Qual é o caráter cristão? Atenção, cuidado. São os sacrifícios que agradam a Deus. Mas o meu caráter foi destruído, distorcido, corrompido. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado me torna insensível. O pecado me torna duro. O pecado me torna, sabe? Eu vou olhar para o meu irmão e vou dizer, está pesado, vou jogar no chão. Já o menino dizia, não, é meu irmão, deixa ele aí. Mas está morto. Não, deixa ele aí. Eu vou carregá-lo. Uma hora o Senhor o ressuscita. Vamos mudar a visão. Tá bem? Então, veja, essa irresponsabilidade com o cuidado dos pobres e necessitados se deve ao quê? Ao pecado. O pecado que distorceu o nosso caráter. Veja que o caráter de Deus vai ser sempre auxiliar. Jesus Cristo chora, Jesus Cristo alimenta, Jesus Cristo descansa, descansa a pessoa, Jesus Cristo tranquiliza, Jesus Cristo entra na casa, passa o dia, Jesus Cristo permite que irmãs de falecidos chorem aos seus pés. Então veja, o caráter de Cristo é sempre apresentar o quê? Todo este escopo de cuidado que eu devo ter, que agrada a Deus. Então eu devo imitá-lo, como Paulo disse, que eu
ele diz, eu sou um imitador de Cristo. E nós devemos imitá-lo também. Porque somente com um caráter parecido, moldado, transformado, eu poderei ser chamado de ser humano. Fora isso, eu não passo de um pedaço de carne ambulante, que não me importo, eu não estou nem aí. Jeremias, nas Lamentações, ele diz, e por acaso não vos comove isto a vós, que passam pelo caminho? Quer dizer, a situação de Jerusalém não entristece vocês? Vocês não se condói? Vamos nos lembrar do bom samaritano, então, para encerrar essa ideia do profeta samaritano. Tá? Desculpa que às vezes as palavras desaparecem. Jeremias, ele para perguntar para os demais judeus e dizer assim, vocês não se comovem? Não dói o coração de vocês? Mas o pecado também era tão grande que eles não estavam nem aí com a situação E também foi assim com os dois, né? Lá que passaram os dois grandes religiosos, judeus. Judeus. Passam. Mais alguém excluído pela sociedade que, com a sua alma, o seu espírito novamente, o seu caráter novamente restabelecido, ele é chamado de bom. Não se dá um nome a ele. Lembra ele de uma determinada localidade, Samaria, rejeitados, e o coloca como bom. Olha que interessante. Sendo que o próprio Cristo que diz que bom é Deus. Mas este homem era um imitador. Então ele também pratica a bondade. Ele não é bom de nascimento, mas ele pratica a vontade, porque esta distorção do seu caráter foi modificado por Cristo Jesus em sua vida. E ele volta a ser um ser humano. Mas como é que um ser humano pode praticar estas coisas que nós vemos nos dias de hoje? Será que pode ser chamado de ser humano? Não. Por quê? O pecado distorceu o caráter. Tá bem? Vamos mais adiante. Esta distorção ela é corrigida, né? Somos chamados novamente, deixamos o nosso egoísmo para voltarmos a ser seres humanos, a partir de que momento? Ponto 2.3. Regenerados em Cristo. Que domínio é destruído? O domínio do mundo egoísta. Então vamos ligar aqui. Então o domínio do mundo egoísta, quer dizer, este domínio do mundo, ele é destruído na vida do cristão a partir do momento em que esse cristão, que esta pessoa que ainda não é cristão, ele é regenerado. Já falamos bastante sobre isso, a questão da geração, da nova geração, ou de gerado novamente, da nova criatura. Então veja, o mundo, toda a influência do mundo na vida deste ser humano, ele é destruído, esse domínio é destruído através do quê? Da regeneração, e ele passa a ser chamado um ser humano. Porém, um ser humano que, sendo uma nova natureza, uma nova criatura. Beleza? Uma nova criatura. Tá bem? E quando esta restauração vem, o que acontece? Ele nos leva ao plano original, quer dizer, à criação. A criação. Lá nós vamos ver no princípio como foi criado o primeiro homem, como foi feito, na realidade, o primeiro homem, o primeiro casal. Tá? Então, nós estamos falando de original. Então, regenerar é trazer a forma original novamente. Tá bem? Aquilo que foi perdido no pecado, o pecado na cruz é a aula ali, tá? Não deixa de assistir. O pecado na cruz foi vencido, pode pela fé vencer também. Então, prestem bem atenção, uma restauração, uma regeneração, quer dizer, para o plano original da criação. Um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Tá? Não é um deusinho, não é um semideus, como criam os gregos e os romanos. Não é um semideus, não é um deusinho. Tá bem? Nós somos semelhantes. Tá? Nós nos tornamos, queremos cada vez, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Maravilha? Então nós vimos o ponto de número 2, igreja cristã, lugar de acolhimento. Tá? Vamos lembrar que este acolhimento
ele é necessário para que se diminua, nós falamos tanto, né, deste abismo social, então vamos tentar diminuí-lo pelo menos dentro da igreja. Através do quê? De chamarmos a nós a responsabilidade. Deixa eu desligar aqui, que já está na hora de eu terminar. Tá bom? Diminuirmos através do quê? Desta responsabilidade, que é o cuidado com os pobres e necessitados. Lembrando que, se não acontecer isto, a culpa é do quê? Do pecado que distorceu. Logicamente que a culpa é nossa, mas o pecado distorce o caráter. Esse caráter ele só vai ser restaurado através do quê? Da regeneração em Cristo. Então, o domínio de um mundo egoísta, ele é retirado da nossa vida e este ser humano, ele é restaurado ao plano original da criação para ser imagem e semelhança de Deus. Este caráter divino volta para a nossa vida e ele nos transforma numa nova criatura. Ponto de número 3. Cooperando com a igreja local. Tá? Veja que tudo isso que eu estou falando não está nos eximindo da responsabilidade financeira. Não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou tentando desvincular ou tirar a ideia que tudo se resolve com dinheiro. E não é. Não é. Pelo contrário. Tá? Quando o dinheiro entra nessa questão que nós vamos falar agora, somente a visão financeira, o que acontece? Ela vai se tornar a raiz de todos os males. Aí você fala, mas não encaixa no contexto. Vamos ver se não. Raiz dos males. O que nós vemos mais hoje que os aproveitadores tomam como base para a descredibilidade de pastores, de ministérios, de famílias, de obreiros? É justamente essa questão financeira. Veja, eles usam a questão sexual, infelizmente muitos têm se deixado levar por isto, sim, usam. Eles usam a questão do coração iracundo, do coração de pedra, sim. Mas principalmente alguns aí que estão abandonando alguns ministérios e agora estão se colocando como baluartes da justiça, falando contra dízimo, contra oferta, contra famílias pastorais. Isso não compete a mim. Eu não tenho nada. O canal chama Falando EBD. Nós estamos falando de escola bíblica dominical. Mas eu vejo. Eu não sou nenhum, como diz o nordestino, eu não sou nenhum moco. Eu não sou surdo. Tá bem? Mas eu escuto, eu vejo. Tá bem? E o problema maior, a raiz dos males hoje em dia, muitos aproveitadores tentando encher as suas novas igrejas que eles abriram, né? Falam da igreja, mas o primeiro movimento deles é abrir outra denominação. E daqui a pouco eles estão fazendo a mesma coisa, como todos fazem, tá? O tal de abre salões, eles fazem a mesma coisa. Daqui a uns dias eles estão praticando a mesma coisa que hoje eles criticam. Desculpa, eu não tenho esse desejo. Meu amigo, se cuidar das coisas dos outros já dá problema, imagina, e de problema nós já estamos cheios. Então, ponto número 3, para encerrar, veja, cooperando com a igreja local. Dentro desta ideia, ele traz aqui que cada membro do corpo de Cristo. Então, nós temos o corpo como organismo e o corpo como organização. Nós já vimos isso, tá? Então, aqui é a igreja constituída. Aqui é o corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça deste corpo e nós somos os membros. A organização fala, obviamente, de organização, a igreja como organização, tendo a sua placa denominacional, o seu credo, todos os seu sistema de administração. Isto é uma organização. Tá? Então, nós somos membros tanto do corpo como organismo de Cristo, e Cristo é a cabeça, tá? Alguns chamam de corpo místico, e também da organização como denominação. Nós somos, obviamente, em tudo isso. Vamos falar do organismo. Ele vai precisar de parte financeira? Muito difícil. Mas a denominação como organização precisa, porque tem toda uma manutenção desta organização.
Todas as organizações que nós conhecemos, ela precisa do departamento financeiro e de finanças para quê? Para que ela tenha a sua manutenção, para que ela sobreviva, para que ela dê condições para os seus membros, né? Veja, que é membro cooperando para ter também conforto, para ter o mínimo e também oferecer o mínimo a outros. Esta é a ideia. Então nós precisamos tomar, por isso que eu falei, eu não estou falando nada contra, tá? Pelo contrário, eu estou apoiando, só estou querendo desviar um pouco a ideia de que tudo se resolve com dinheiro. Esta parte aqui sim, esta parte aqui não. A organização precisa, a denominação precisa, tá? Do financeiro, tá bem? Porém, veja, no ponto 3.1, ele vai falar sobre as nossas ofertas, ou a contribuição do povo, seja o dízimo, seja a oferta alçada, seja uma campanha. Veja, no ponto 3.1 está escrito assim, cooperando com a manutenção do templo. Tá, aqui o templo físico. Agora nós estamos falando da organização, templo físico. Mas como se reflete isto? Que aquilo que eu estou fazendo, eu estou obedecendo um pedido, uma ordem, eu estou cumprindo com as minhas obrigações, mas como que isto me traz aqui, não um conforto, mas me traz alegria de que o que eu estou fazendo está se surtindo o efeito que é desejado. Como que se reflete isto? A partir do bom uso. O bom uso feito por quem? Pelos pastores. Então, vejam, às vezes a evasão de determinados lugares não é porque o povo tem o coração duro ou porque se tornou arrogante. Veja, que o uso não está sendo correto ou não está sendo feito dentro do propósito de que ele foi pedido. Porque todo pedido tem que ter um propósito. Não adianta eu chegar lá e fazer um pedido, mas eu tenho que explicar por que eu estou pedindo. Em que eu vou investir? Então, veja, quando eu trabalho aqui, com isto aqui, o que me alegra, ou o que me satisfaz, ou o que me impulsiona, incentiva a fazer mais, o bom uso das contribuições. E essas contribuições vai cair na mão de quem? Dos pastores. Eles é quem vão administrar. Mas é o pedreiro que fez tal coisa. Não interessa, o pedreiro está sob a sua responsabilidade. Mas foi o pintor, foi o tesoureiro, foi... Não há desculpa. Você, pastor, é o administrador. Ora, e como diz aqui no interior, o boi só engorda debaixo do olho do dono. Tá? É muito bonito nós delegarmos tarefas, sim, mas com a delegação das tarefas, alguém tem que ser responsável em cuidar destas tarefas delegadas. Tá? Então, veja, toda a minha contribuição aqui, ela vai refletir através do quê? No bom uso. E esse bom uso, ele vai ser demonstrado como? Com a manutenção. Tá? Com a manutenção dos templos, com a manutenção da assistência social, com a manutenção da energia elétrica, do fornecimento de água, do que quer que seja. Tá? Então não tem esse negócio de quando chegou, deu um problema, vamos dizer lá, zerou, ou deu algum problema de caixa 2, não, mas foi culpa de fulano. Não, você é o administrador. Você tem que tomar cuidado. Eu sou responsável por um setor. Quando alguém reclama de uma determinada situação, tendo razão ou não, ao chegar até a minha pessoa, a responsabilidade é minha. Então pergunta, quem é que trabalha nesse setor? Eu digo, eu. Não, mas eu quero o nome, Maurício. Não, mas não é você, é fulano. Não, fala comigo, eu sou o responsável. Então eu vou administrar o problema, vou tentar solucionar, sanar o problema e depois eu, como administrador, vou chamar a atenção do funcionário. Se for o caso, só uma atenção verbal,
ou uma atenção por escrita, ou até a substituição do funcionário. Tá? E isto, quem é que é o responsável? São os pastores. Então não adianta, meu amigo, sair delegando função e depois ir para a beira do rio pescar. E depois ir para a beira da praia molhar o pezinho na água salgada. E quando voltar, meu amigo, a casa está de ponta cabeça. Ah, a culpa é de fulano. Não, a culpa é sua. Você é o administrador. O Senhor colocou você ali. Tá bom? Então veja, reflete o bom uso das contribuições que chegam aos pastores. Através do quê? Da organização. A igreja, como organização, ela está bem cuidada. Ou minimamente, porque às vezes o que entra não supre toda a necessidade. Tá? Outra coisa, 3.2. Então, ouvimos isto constantemente. O obreiro é digno de seu salário. Aí eu coloquei aqui, o obreiro é digno de seu salário, digno. Tá? Porque tem alguns que, por favor, né? Enquanto um auxiliar está aí num salário mínimo, está no mínimo, tem pessoa aí mastigando coisa de 40, 50 vezes, né? 50 vezes esse mínimo. Se você fizer a conta, eu tive a curiosidade colocando aí, eu não sei quanto é o salário mínimo, a R$ 1.500. Se você fizer R$ 1.500 vezes isto aqui, você vai ter aí em torno de 60. Fui curioso eu também, para ver quanto que ganha um parlamentar, dependendo da posição, até 36 mil. Então, veja, o obreiro é digno do seu salário a partir do momento, que seja, sei lá, 50, 100, isso aí não é problema meu. Mas ele é digno a partir do momento em que ele faz jus a isto que ele ganha. Fazendo o quê? Dando atenção, cuidando integralmente do ser humano, sendo generoso, ajudador, tá? Tendo tudo isto como uma missão, fazendo coisas próprias de um irmão, ele não é o pastor, ele é o irmão, tá bem? Então veja, o obreiro é digno do seu salário, ninguém discute isso. Paulo é enfático nessa questão. Tá? Não ate a boca, não amarre a boca do boi que debulhe. Mas veja bem, você está fazendo jus ao que você ganha? Você está fazendo jus? Jus aqui com essa, né? De justiça. Você está fazendo jus ao que você ganha? Que seja um salário mínimo, que seja 50 salários mínimos. Mas você está fazendo jus? Você está sendo digno de receber? Ou você é aquele que 9 horas da manhã, se te acordar, você exclui o coitado do irmão? Segunda-feira ninguém me acha, é meu dia de folga. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Não, e tem um dia de folga, um dia na semana, tem 30 dias de férias e tem mais uma infinitude de regalias. Ora, tá bom, tudo bem, é digno, mas você está fazendo jus? Você está sendo digno? Você é digno mesmo de receber isto, meu querido obreiro? Ou não? Ou não? Tá bom? Vamos mais adiante para não falar que o irmão Maurício tá bravo ou está desabafando. Ponto de número 3.3, cooperando com os necessitados. Então, em geral, as igrejas socorrem os necessitados, já falamos isso, mas o que eu quero falar aqui, seja crente, quer dizer, faça parte da denominação ou não, seja um evangélico ou não. Atendi a necessidade do doméstico da fé, não tenho mais problemas, não existe mais necessitado entre os meus irmãos? Opa! Lá fora tem muita gente precisando. Lá fora tem muita... sobrou isso aqui, vamos guardar para o mês que vem. Vai estragar, vai dar caruncho. Tá? Não guarda, não. Sobrou isso aí, obreiro? Leva lá para minha casa. Você não precisa. Você já tem salário. Você já tem salário. Você não precisa. Tá? Sobrou, não quer ajudar ninguém de fora, dê uma a mais para quem tem lá, sei lá, uns 3 meninos, 4 meninos, tá? Mas não leve para sua casa, não. É feio. Isso é feio. Além de ser algo totalmente descrente, não cristão, tá? E ser uma coisa que, ao invés de agradar a Deus, é pelo contrário, tá? Então, o socorro é tanto para os crentes como para os não crentes.
Tá? Atendeu a igreja, a organização, não tem mais problema? Vamos lá para fora. Tá? Não seja esperto, não. Tá bom? Você já tem seu salário. Não manda levar para sua casa, não. A igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis, a lição de número 12, se Deus nos permitir, a lição de número 13, mais adiante, né, daqui uns dias, e aguardo para o próximo trimestre. Já apresentei o material novo e espero contar com a sua ajuda, principalmente com a sua oração por mim e por minha família. Que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.